E aí, pessoal, seja bem-vindo. Hoje nós temos mais um vídeo para você e hoje nós vamos falar de um assunto essencial para a sua prova. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser cobrado no próximo exame do CFC. PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público, assunto que ainda não caiu. A Fundação Getúlio Vargas tem um gostinho por esse assunto que é muito grande e ele pode ter certeza que ele vai estar nesse próximo exame. Então, vem comigo, vamos estudar esse assunto. Vamos aprender como acertar essas questões do PCASP, segundo a banca da Fundação Getúlio Vargas, tá? Vem comigo, vamos lá. Vamos falar então sobre o PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. Mas o que é o plano de contas aplicado ao setor público, né? O plano de conta nada mais é, ele representa aí uma das maiores conquistas da contabilidade aplicada ao setor público, né? Até pouco tempo atrás nós não tínhamos aí um plano de contas estabelecido, padronizado para todos os entes da federação, tá? Importante ferramenta para a consolidação das contas nacionais. Claro, com essa ferramenta, com o PCASP, houve a padronização. Foi um instrumento necessário para a adoção das normas internacionais. E aí podemos fazer o quê? A padronização da contabilidade aplicada ao setor público. Com isso, eu consigo, claro, fazer aí uma consolidação das contas nacionais. Quais são os objetivos do PCASP, né? Quais são? Primeiro, padronização dos registros contábeis. Depois, nós temos aí distinção, né? Distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Então, hoje a gente faz a separação dos mundos, mundos contábeis, mundos patrimoniais e mundos orçamentários e mundo do controle. Então, a contabilidade aplicada ao setor público, hoje, ela consegue separar, né, distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Também atende à administração direta e indireta das três esferas do governo. Permite também o detalhamento das contas contábeis de acordo com as peculiaridades de cada ente. Então, com essa padronização da contabilidade aplicada ao setor público para todos os entes da federação, eu consigo fazer o quê? Um detalhamento das contas contábeis de acordo com as necessidades de cada ente público. Ainda fazendo parte dos objetivos do PCASP, permitir a consolidação das contas públicas, né? Quando tanto a União, os estados e municípios têm um padrão estabelecido de como contabilizar, fica mais fácil para a União fazer aqui o balanço público, né? O balanço nacional, né? No caso aí, permitir a consolidação das contas também é um dos objetivos, né, do PCASP, permitir a consolidação das contas públicas. Que mais? Que mais? Quais são os objetivos do PCASP? Permitir a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, o DECASP, e os demonstrativos do relatório resumido de execução orçamentária, previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e também o relatório de gestão fiscal. Então, houve uma adaptação, né, da contabilidade pública. O PCASP foi se adaptando às necessidades também de outras normas, principalmente nas normas relativas à responsabilidade fiscal. O que mais que nós temos como objetivo? Também como objetivo, o PCASP traz prestação de contas, transparência pública, controle social, racionalização de custos do setor público. Isso aqui, claro, visando, tá? Esses dois aqui praticamente visando o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Mas o que vem a ser, professor? O que vem a ser, então, um plano de contas, né? Qual é o conceito do plano de contas? Plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, formado por uma relação de contas padronizadas que permite o registro contábil dos atos e dos fatos praticados pela entidade de maneira padronizada. Então, ela é uma estrutura que foi elaborada, né, básica, com a intenção de que fazer uma padronização da contabilidade aplicada ao setor público. A mesma conta que é na União, ser no município, ser no estado. Por quê? Porque isso vai facilitar a consolidação das contas nacionais. Tá? Então existe essa padronização, né, dos atos e fatos,
bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrativos contábeis de acordo com as necessidades das informações dos usuários. Então, uma vez que eu consigo padronizar a mesma linguagem para a União, para os estados, DF e municípios, né, com relação à escrituração contábil, eu também consigo produzir relatórios gerenciais. Eu consigo elaborar demonstrações contábeis de acordo com a necessidade dos meus usuários, né? Qual é o alcance da contabilidade aplicada ao setor público? Qual é o alcance, melhor dizendo, do plano de contas aplicado ao setor público? Ele é obrigatório para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta dos entes da federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive as autarquias especiais, fundações, empresas estatais dependentes. Então, esse é o alcance da contabilidade. A contabilidade está inserida aí obrigatoriamente para todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta de cada ente da federação, incluindo aí seus fundos, autarquias, fundações, empresas estatais dependentes. Qual é a estrutura? Como é que é feito? Como é que está estruturado o PCASP, né? O Plano de Contas aplicado ao setor público? Está estruturado de acordo com as seguintes naturezas de informações contábeis. Então, a contabilidade, ela conseguiu, né? A contabilidade aplicada ao setor público, por meio do Plano de Contas, ela conseguiu separar as informações por natureza. Primeira natureza que ela vai separar as informações de natureza orçamentária. Tudo que tiver relacionado vai estar ao orçamento, vai estar dentro dessa natureza orçamentária, onde eu vou registrar, processar e evidenciar atos e fatos relacionados a planejamento e à execução orçamentária. Quando ele falou no planejamento orçamentário, eu tenho aí o PPA, é um instrumento de planejamento. Eu tenho a LOA, também é um instrumento de planejamento e execução orçamentária. O que mais? Qual é a segunda natureza que nós temos? A natureza patrimonial. Agora sim, que eu vou estar separando. A contabilidade antes da internacionalização, ela tinha maior preocupação só em contabilizar os eventos relacionados ao orçamento. Mas nós sabemos que a contabilidade, como um todo, a contabilidade é aplicada ao setor público, é um ramo da contabilidade. E o objeto da contabilidade não é o orçamento. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, agora nós conseguimos separar a parte orçamentária da parte patrimonial. Então, quando eu estou falando com relação à natureza patrimonial, eu vou registrar, processar e evidenciar fatos financeiros e não financeiros relacionados aí com as variações quantitativas e qualitativas do ente público. E a terceira natureza é a natureza de controle, né? Então, onde nós vamos registrar, processar e evidenciar atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio do setor público, bem como as funções específicas de controle. Então, a contabilidade, o PCASP foi estruturado em 3 níveis, 3 naturezas. Orçamentária, onde a preocupação dela vai ser relacionada tudo sobre o orçamento, o planejamento e a execução do orçamento. Quando eu estou relacionando aí ativos, passivos, VPD, VPA, variação patrimonial diminutiva, variação patrimonial aumentativa, seriam as despesas na visão patrimonial, nós vamos estar inserido dentro da natureza de informação patrimonial. E, por fim, a contabilidade também vai se preocupar em controlar, né? Em processar, registrar e evidenciar os atos de gestão que possam modificar, né, o patrimônio, bem como as funções específicas de controle. Beleza, então, professor, eu já sei que o PCASP é um plano de conta que foi estruturado de uma forma padronizada para todos os entes, onde eu posso fazer um lançamento igual em todos os entes, para eu conseguir fazer a padronização no balanço, né, no levantamento das contas nacionais. E esse PCASP ele estruturou todas essas contas, separando por naturezas, naturezas orçamentárias, natureza de informação patrimonial e natureza de informações de controle. Beleza pura, professor. Então, vamos continuar. Quais são as classes do PCASP? E aqui é importante você entender
as classes do PCASP. Por quê? Nas questões que cobram registro contábil, escrituração, o débito, o crédito, isso aqui cai demais e isso é importante. Então, quando eu estou falando em classe, eu tenho classes do ativo, do passivo mais o PL. Eu vou ter aqui as variações patrimoniais diminutivas, são as VPDs, que você vai entender isso aqui como é a despesa, serão as nossas despesas na visão patrimonial, tá? Despesa patrimonial. E aqui as variações patrimoniais aumentativas seriam as nossas VPA, seriam as nossas receitas, na visão do patrimônio, tá? Por quê? Porque aqui a ideia é separar tudo que for relacionado a patrimônio, ativos, passivos, patrimônio líquido, receita e despesa patrimoniais vão estar na natureza de informação patrimonial. Então, essas são as classes que eu tenho. Então, eu tenho a classe 1 do ativo, 2 passivo EPL, 2 passivo EPL, classe 3 as VPDs, variações patrimoniais diminutivas, 4 as variações patrimoniais aumentativas e todas elas pertencem à natureza de informação patrimonial. Toda vez que eu estiver relacionando algo que afetou o patrimônio, eu vou acionar a classe 1, a classe 2, a classe 3 ou a classe 4. E tem também a classe 5, né? Os controles de aprovação do planejamento e orçamento, e a classe 6, controle da execução. Então, aqui eu estou na natureza da informação orçamentária. Toda vez que for falar em orçamento, que envolver orçamento, você vai acionar a classe 5 e a classe 6, tá? Possivelmente. Então, 5 está relacionado à abertura do controle, à aprovação do PPA, a aprovação da LOA, por exemplo, vai estar na classe 5. E no lado 6, né, na classe 6, eu vou controlar a execução do PPA, a execução da LOA, eu controlo na classe 6. Então, são informações de natureza orçamentárias. Por isso, eu tenho na classe 5 e classe 6 tudo que for relacionado a orçamento. E na classe 7 e classe 8 são os controles devedores e controles credores. Então, aqui eu estou me referindo à natureza de informação de controle. Beleza, então a estrutura toda do PCASP foi dividida em 3 tipos de naturezas: patrimonial, orçamentária e controle. Dentro dessas naturezas eu separei as classes. No patrimônio eu vou ter classe 1 do ativo, classe 2 passivo e PL, classe 3 VPD, variações patrimoniais diminutivas, são as despesas na visão do patrimônio, já já a gente vai falar sobre isso, e classe 4 VPA, variação patrimonial aumentativa, são as receitas patrimoniais. Quando estou relacionando a orçamento, eu vou acionar a classe 5, controle da aprovação do planejamento e do orçamento, e a classe 6, que seria o controle da execução do planejamento, a execução do orçamento. E, por fim, a natureza de informação de controle, onde eu vou trabalhar a parte dos controles credores, controles dos atos potenciais credores e dos atos potenciais devedores. Ok? Vamos lá, continuando então. Já sabemos as classes, vamos falar aqui especificamente da classe da natureza da informação patrimonial. Como eu disse para vocês, a natureza da informação patrimonial está relativa ao patrimônio. O que é o patrimônio para a gente na contabilidade? Ativo, passivo e PL. Tá? Só que na contabilidade aplicada ao setor público, você tem que acompanhar também a parte das receitas e despesas que são o quê? Patrimoniais. Aquelas que ocorrem por competência, que nós aprendemos na contabilidade normal. Então, eu vou ter aqui o 3 representando a VPD, despesa na visão patrimonial, classe 4, a VPA, receita na visão patrimonial. Natureza da informação orçamentária, nós temos a classe 5 e a classe 6. E aqui é importante você entender essa interpretação aqui. Classe 5, eu tenho a abertura do planejamento,
e depois eu vou controlar a execução desse planejamento. Exemplo, o PPA foi aprovado, melhor dizendo, vamos colocar aqui, PPA aprovado. Aqui eu vou acompanhar a execução do PPA. O orçamento foi aprovado. E aqui, na classe 6, eu vou acompanhar a execução do orçamento. E eu tenho inscrição de restos a pagar. E aqui eu vou acompanhar a execução. Então, são contas de controle. Então, eu vou ter um débito na abertura e um crédito na abertura. Depois eu vou acompanhando só a execução desse orçamento. Vamos lá, continuando então. Natureza de informação de controle é simples, você tem dois tipos de controle dos atos potenciais, né? Você tem o controle de devedores, classe 7, e o controle credor, classe 8. Então aqui você pode observar, ó, controle dos atos potenciais, controle da administração financeira, controle da dívida ativa, controle dos riscos fiscais, dos consórcios públicos, dos custos ou outros controles. Esses são os controles devedores. E os controles credores? Nós temos a execução, 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 execução dos atos, execução da administração financeira, execução da dívida, execução dos riscos fiscais, execução dos consórcios públicos. Se aqui era custos nos controles devedores, aqui é a apuração de custos. E depois nós temos também outros controles, né? Então, outro acompanhamento da execução de controles. Deu para entender mais ou menos? Dá para levar? Então vamos lá. Vê se você entendeu comigo. 1. Ativo. 2. Passivo e PL. 3. VPD. 4. VPA. Essas são as classes que envolvem as informações de naturezas patrimoniais. Depois, o orçamento, classe 5. Eu vou ter aqui a abertura do orçamento. E a classe 6, a execução do orçamento, né? A execução desse orçamento que foi aberto. E aqui são as informações de natureza do quê? Orçamentárias. Orçamentárias. E por fim eu tenho as informações de natureza de controle que acabamos de falar. Beleza pura! Então vamos continuar a estrutura do código de contas. As contas do PCASP são identificadas por códigos com 7 níveis de desdobramento. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, compostos por 9 dígitos. Primeiro nível vai representar a classe. Por exemplo, se fosse a classe 1, é a classe do ativo. Segundo nível, né, vai representar o grupo. 1.1, ativo do grupo circulante. Depois vem o terceiro nível, subgrupo. Depois o quarto, título. Quinto nível, subtítulo. Aqui no quinto nível é onde ocorre o que as informações para a consolidação das contas nacionais no quinto nível. O que você tem que entender que o plano de contas, ele é igual ao plano de contas para qualquer empresa. Ele tem uma estrutura base e essa estrutura ela é codificada. No caso do PCASP, a codificação é feita em 7 níveis de desdobramento com 9 dígitos. Tá? Os dois últimos níveis irão receber 2 dígitos cada um. Quais são os atributos da conta contábil, né? Os atributos são características próprias das contas que distinguem essas contas do plano de contas. Vocês vão entender já já. Porque as contas são um elenco o PCASP representa um elenco de contas com codificações. Mas aí algumas contas têm atributos, né, que vão fazer a distinção das contas normais com algumas contas específicas. E quais são esses atributos? Né? Ela vai ter um código, depois um título ou um nome, depois uma função e depois apresentar a sua natureza do saldo. Né? Esses são os atributos da conta contábil. Código, título, função, natureza do saldo. Importante você saber que poderão ser criadas outras contas de acordo com as necessidades do ente, né, para atendimento aí de normas vigentes. Por exemplo,
eu posso criar uma conta para eu poder controlar, né, o indicador de superávit primário, tá? Então eu posso criar outras contas que indicam aí uma forma de eu controlar o superávit primário e também a dívida consolidada, por exemplo, tá? Então são atributos que podem surgir. E temos dois atributos que já estão presentes, que muitas vezes você talvez nem entenda por que aparece na tua prova. São os atributos P e F. E P representa um atributo de permanente, F de financeiro. Permite a apuração de quem? Do superávit financeiro. O que é o superávit financeiro? Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos de créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Então, a ideia de criar o atributo P e F é para você poder separar as contas, principalmente para cálculo de superávit, já que o superávit financeiro é a diferença do ativo financeiro com o passivo financeiro. Antes da gente fazer a contabilidade aplicada ao setor público, passar pelo processo de convergência, os balanços eles eram separados, as contas do ativo e do passivo eram separados em permanente e financeiro, passivo permanente e passivo financeiro, ativo permanente e ativo financeiro. E hoje nós sabemos que a estrutura do balanço não é dessa forma. A estrutura do balanço está separado em classe do ativo, grupo circulante e grupo não circulante. Então, como é que eu vou calcular o superávit financeiro se eu hoje não tenho, né, dentro dos meus ativos, as contas separadas por financeiro e permanente? Então, criou-se os atributos P para identificar aqueles ativos que são permanentes e os atributos F para indicar aqueles ativos que são financeiros. Aqueles que têm o atributo F serão base para o cálculo do superávit financeiro, tá? O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentes da autorização orçamentária e os valores numéricos. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependem da autorização legislativa. Então, observe que já na Lei 4.320, tá, de 64, já havia uma separação aqui no artigo 105 entre financeiro, permanente e passivo financeiro, passivo permanente. Por quê? A ideia era estruturar todas as informações que facilitavam a apuração do superávit financeiro. Só que hoje não é mais assim. A estrutura do balanço não é formada por ativo permanente nem ativo financeiro. Beleza? Vamos lá, vamos separar os mundos. Com a contabilidade, quando ela muda o foco, deixou de se preocupar só com o orçamento e ela voltou para o seu objeto, que é o estudo do patrimônio, houve uma pequena divergência, né? O que é para a contabilidade? Você tem uma visão patrimonial, então você tem que entender que a contabilidade tem um objeto, que é o patrimônio. Já a lei 4.320 de 64, a preocupação dela era só com o orçamento, acompanhar a execução do orçamento. E a contabilidade é uma só, e a contabilidade aplicada ao setor público, ela deriva da contabilidade. Então, eu tenho que mudar o foco. Então, eu tive que separar os mundos. Como é que eu vou fazer a separação desses mundos, né? Como é que eu vou fazer a separação desses mundos se já há muito tempo eu venho praticando a contabilidade pública usando a Lei 4.320 como base? E hoje eu tenho que mudar todo esse foco para a visão patrimonial. Como é que eu faço essa separação? Essa separação foi feita principalmente para atender, né, o regime de competência da receita e da despesa e diferenciar do regime de misto, que era a visão da contabilidade pública. Por que regime misto? A gente já vai ver já, porque a contabilidade ela tinha um momento para reconhecer a despesa na visão do orçamento e um momento para reconhecer a receita na visão orçamentária, que difere da visão do patrimônio. Então tivemos que fazer aqui a separação dos mundos, né, contábeis e dos mundos, né, do patrimônio com a contabilidade patrimonial com a contabilidade orçamentária. Na contabilidade patrimonial, o regime é de competência para receitas e despesas, ou seja, você vai reconhecer pela ocorrência do fato gerador. Eu conheço receita e despesas
quando acontecer o fato gerador. Já no regime orçamentário, ou regime misto, o que acontecia? As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa. E as despesas pelo regime de competência. Então, houve uma grande preocupação de separar. O objeto da contabilidade é o patrimônio, não o orçamento. A contabilidade pública ela se preocupava somente com o orçamento. Então, eu tive que separar esses mundos, né? Eu sei, tá difícil. Tá difícil para você entender um pouquinho essa separação dos mundos, mas você já vai entender. Fique tranquilo. Vamos tomar aqui por base essa etapa da receita e despesa orçamentária. Essa era a preocupação da contabilidade aplicada ao setor público antes da convergência. Ela se preocupava só com o acompanhamento do orçamento. Então, para a gente relembrar, a receita ela tem a etapa do planejamento e da execução, certo? No planejamento eu tenho aqui a previsão, a receita é prevista, certo? A receita é prevista e a despesa é fixada. Então, primeiro passo, primeira etapa da receita é sua previsão legal. Então, tem que fazer o planejamento. Eu estou na fase do planejamento. Quando eu vou executar essa receita, aí vem o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. O lançamento consiste no reconhecimento da pessoa que deve, né, o sujeito passivo da obrigação tributária, aquela pessoa que deve para o ente. Eu faço o lançamento. Como assim? Você tem um carro, então eu identifico que você tem um carro, vou lá e faço um lançamento. Fulano tem um carro, então ele obrigatoriamente tem uma dívida com o Estado. Vou lançar, tem um carro, então vou incidir sobre o valor desse veículo e PVA, um imposto. Então eu fiz o lançamento, gerei aquele boletim que vai para a tua casa. Aí eu vou para a fase da arrecadação. Você, de posse daquele boleto, você vai até uma agência oficial do governo, um banco, e vai pagar o boleto. Nesse momento, você está fazendo a arrecadação. Quando você está entregando dinheiro para o banco, a Receita está considerando sendo arrecadada. E, por fim, o recolhimento, que é a última fase, quando esse banco, essa instituição financeira, recolhe esse valor que foi pago por você, contribuinte, ela recolhe para o Tesouro Nacional. Tá? Essas são as etapas da receita: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Se a receita é prevista, a despesa é fixada. Tá? A despesa é fixada conforme lá o nosso princípio da exclusividade, né? Que diz que na LOA só posso ter ali a previsão da receita e a fixação da despesa, né? Com exceção para a abertura dos créditos adicionais e as operações de crédito, inclusive ARO. Então, se a receita é prevista, a despesa é fixada, corresponde à fase do planejamento da despesa. E a fase da execução da despesa? Eu tenho o empenho, a liquidação e o pagamento. E o que diz a Lei 4.320? A Lei 4.320, no seu artigo 35, fala o seguinte: pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, aqui, neste momento, a lei está determinando que é receita no momento da arrecadação. Então, aqui é o regime de caixa. Aqui acontece o regime de caixa. Só vai ser receita para o ente público quando for arrecadada. Qual é o momento da arrecadação? Quando você pega o boleto do IPVA, vai até o banco e faz o pagamento. Aí é arrecadação. Então, é regime de caixa para as receitas. E as despesas? Eu vou reconhecer as despesas quando forem legalmente empenhadas naquele exercício. Então, para ter a despesa, elas têm que ser o quê? Empenhadas. Então, basta empenhar para nascer o quê? A despesa. Mas observe, nós estamos falando de receitas e despesas orçamentárias. Então, estamos relacionados a orçamento. Se é orçamento, qual é a classe que eu vou mexer aqui, né? Lembrando, eu tenho 1, ativo, 2, passivo IPL, 3, VPD, 4, VPA,
Isso aqui tudo é patrimônio. Depois eu tenho 5 e 6, que é o que representa a abertura e execução do orçamento. Então, quando fala em orçamento, você vai trabalhar com a classe 5 e a classe 6, via de regra, tá? Mas o que é importante aqui é você entender que na visão do orçamento, conforme o artigo 35 da Lei 4.320, as receitas são reconhecidas pelo regime de caixa porque você reconhece no momento da arrecadação. E as despesas pelo regime de competência. Por isso nós falamos competência. Por isso é conhecida como regime misto. Receita por um regime e despesa por outro. Tá? Isso é o que é previsto na lei, no artigo 35 da Lei 4.320/64. Beleza, professor. Então, no mundo orçamentário, a receita é reconhecida quando há arrecadação, quando entrou dinheiro lá no banco. Quando eu peguei o boleto e paguei esse boleto lá no banco, nasceu a receita para o órgão público. Né? Nasceu ali. Regime de caixa. Afetou caixa, receita. E a despesa? No momento que você fizer o empenho. E o empenho é o primeiro estágio da execução da despesa. Você empenhou, já é despesa. Não me interessa se o fornecedor entregou o produto ou não entregou, se o serviço foi prestado ou não prestado. Empenhou, a administração pública já tem uma despesa orçamentária. Então, observe, né, que nós vamos entender já já que muda quando nós vamos trabalhar com o mundo patrimonial. Por que que muda? Na visão do patrimônio, o reconhecimento da receita e despesa é diferente. O que nós chamamos de receita é a VPA, variação patrimonial aumentativa. E a despesa é a variação patrimonial diminutiva. Por quê? Porque a preocupação aqui é a ocorrência do fato gerador. E qual é o fato gerador na visão do patrimônio? No patrimônio, por exemplo, uma receita. Quando você ocorre o fato gerador na contabilidade normal, quando você presta o serviço, quando você entrega o produto, né? Aí, na visão patrimonial, é uma receita. No ente público, ele não é dessa forma. A receita vai nascer quando? Quando tem o seu direito, né, de cobrar. Quando nasce o direito do ente público cobrar? No lançamento. No lançamento é quando eu identifico a pessoa que deve, a quantia que deve e o objeto. Eu tenho um carro. Então, beleza, eu vou calcular o IPVA do seu carro. Nesse momento, eu faço o lançamento. O que eu estou fazendo no lançamento? Eu estou identificando a pessoa que deve, o quanto ela deve, né? E nesse momento nasce para o ente público o direito, né, de cobrar. Então, observe que muda. Lá na visão do patrimônio, a receita vai ser reconhecida na arrecadação. A receita é reconhecida na arrecadação. Na visão do orçamento, melhor dizendo. Na visão do patrimônio, a receita é conhecida aqui, no lançamento. São momentos distintos. Por isso que é importante você ficar atento, né? E a despesa? A despesa, ela vai ser reconhecida no momento da liquidação ou na fase de liquidação que foi criada aí pela Secretaria do Tesouro Nacional, tá? O PECASP inclui a fase da execução chamada em liquidação, que busca o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador e não do empenho. O que é a fase do em liquidação? Né? É quando você, o fornecedor, por exemplo, já fez a entrega do produto, só que essa nota fiscal, esse produto ainda não chegou lá. Ele chegou lá no almoxarifado, está lá, foi conferido, tudo mais, mas esse documento não foi levado até o ordenador de despesa, que é o gestor responsável pela autorização das despesas, né, pelo pagamento. Então não chegou, está em andamento, em processamento. Então, o fornecedor em si ele já cumpriu a parte dele, já entregou o produto. Então, se houve a entrega do produto, via de regra, você já tem que reconhecer que houve uma despesa para o órgão público. O fornecedor entregou o produto, foi entregue o produto, despesa para o órgão público, né? Na visão patrimonial. Então, via de regra, é isso. Eu tenho a fase da liquidação ou da liquidação. A liquidação está prevista, né, no artigo 63,
que a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então, a liquidação é quando o fornecedor entrega o produto lá no órgão público, quando ele prestou o serviço para o órgão público. Nós estamos falando da fase da liquidação. E a fase da liquidação, você sabe, ela é uma fase depois do empenho. Então, na visão do orçamentário, a despesa ocorre no empenho. Na visão do patrimônio, a despesa vai ser lançada aqui na fase da liquidação. Então, são mundos distintos, né? Diferentes, onde você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fase de liquidação, né? Como eu disse, eu vou ter aqui a conta crédito disponível. Vamos supor que o órgão tem aí uma autorização para gastar de R$100.000. Ele vai fazer todo o chamamento público, né? Vai fazer a licitação, vai ter um vencedor e depois ele é obrigado a contratar com esse vencedor dessa licitação. Vamos supor que agora ele vai fazer a contratação, tá? Lembrando, né, que a etapa da despesa é a fixação, né? Depois eu tenho o empenho, a liquidação e o pagamento. Aqui é o planejamento. Isso aqui aconteceu quando o orçamento foi aprovado. Quando a lei orçamentária foi aprovada, eu já registrei lá na abertura, na classe 5, a aprovação da LOA e, ao mesmo tempo, já registrei aqui o meu crédito disponível, tá? No valor de 100 mil. Agora eu vou empenhar. Então, o órgão tem 100 mil de autorização para gastar. E você vai fazer o empenho agora, você vai gastar. Teve o fornecedor, o ganhador da licitação, agora você vai gastar. Gastou. Você fez o empenho. O que é o empenho? Empenho é um ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação, pendente ou não de implemento de condição. Resumindo, na visão do orçamento, o empenho é despesa. Então, nesse momento, na visão do orçamento, nasce a despesa. Então, eu vou colocar aqui a conta crédito empenhado a liquidar. Então, vai sair 100 mil daqui do crédito disponível, não tenho mais esse saldo para gastar, porque já fiz a primeira etapa da despesa, já assumi um compromisso, 100 mil, já tem uma despesa assumida pelo ente público, 100 mil. Agora vem a segunda fase. O que é a segunda fase? É a liquidação. O que é a liquidação? É quando o fornecedor entrega o produto para o ente público vai confirmar se o produto está com as especificações corretas, né? Os valores unitários estão corretos, os valores totais estão corretos. Uma vez que estão tudo correto, eu recebo e aí eu vou pegar um documento, essa nota fiscal que está lá com todos os bens que foram comprados pela administração pública vão ser encaminhados para o ordenador de despesa, que é o responsável pelo órgão, né? É responsável pelos atos de despesa daquele órgão. E encaminha para o ordenador de despesa para ele poder autorizar o pagamento, né? Então, no momento que o fornecedor entregou o produto para o órgão público, ele cumpriu a etapa dele. Então, aquilo que estava a liquidar, né, o empenho que estava liquidado não está mais liquidado, ele vai passar para o processo de liquidados. Mas nesse caso, nós vamos para a fase de em liquidação. Crédito empenhado em liquidação. Por quê? Essa fase ela foi criada pela STN para justamente falar, olha, o ordenador de despesa ainda não despachou esse documento, mas o fornecedor já cumpriu com a parte dele, porque o fornecedor entregou o produto. Eu peguei todo esse produto e a nota fiscal, levei ao almoxarifado do órgão público, só que a nota fiscal está lá ainda no almoxarifado, não foi levada ainda para o ordenador de despesa autorizar o pagamento. Mas o fornecedor já cumpriu com a sua parte. Então, foi criada essa fase de em liquidação. É como se eu estivesse dizendo que a liquidação está em trânsito ainda, só aguardando
o ordenador de despesa autorizar o pagamento. Então, ele sai do crédito empenhados a liquidar e vem para crédito empenhado em liquidação. Aí o ordenador de despesa recebe essa documentação, confere e faz, ok, bate um carimbo, assina e diz que está autorizado o pagamento. Aí sim, aí eu estou nessa etapa da despesa, na liquidação. Então não está mais em liquidação. Ele vai sair do em liquidação, lançamento 3, e vai lá para o crédito empenhado liquidado a pagar. Então ele sai daqui e vem para cá. Agora ele já passou pela segunda fase, pelo estágio da liquidação. Ele vai só aguardar o quê? O dinheiro. Chegando o dinheiro, vai haver o quê? A última fase, a extinção da dívida. Né? Vai ser pago esse valor. Então sai 100 mil daqui quando eu fizer o pagamento e eu vou colocar lá na conta crédito empenhado pago. 100 mil reais, lançamento 4. Tá? Então, especificamente sobre a fase em liquidação, nada mais é do que um registro dentro da contabilidade dizendo que já foi recebido o produto, o serviço já foi prestado pelo fornecedor, pelo ganhador da licitação, só que está aguardando ainda despacho do ordenador de despesa ou assinatura autorizando o pagamento. Mas o fornecedor já cumpriu com a sua obrigação. Tá? Isso é a fase em liquidação. Agora, beleza, chegando na última parte, vamos falar sobre os lançamentos contábeis. E esse lançamento vai estar na sua próxima prova, tenho certeza disso. Vamos falar sobre os lançamentos, né? Sobre previsão e arrecadação da receita orçamentária. Então, primeiro passo, vamos fazer o registro da previsão do orçamento. Primeira coisa que você tem que perguntar. São 3 questionamentos que você deve fazer. Você vai ter que fazer um questionamento. Tem orçamento? Tem patrimônio? Tem controle? Essas são as perguntas que você tem que fazer toda vez que trabalhar com lançamento na contabilidade aplicada ao setor público. Quando eu estou falando em previsão de receita, a pergunta que eu vou fazer, tem orçamento? Claro. Nós estamos falando da previsão da receita orçamentária. Então, tem orçamento. Então, eu já sei que a resposta aqui é sim. Se é sim, qual é a natureza de informação que registra o orçamento? A natureza de informação orçamentária. Qual classe ela pertence? Classe 5 e classe 6. Lembrando, 1 ativo, 2 passivo e PL, 3 VPD, 4 VPA. Aqui, informação patrimonial. 5, abertura do orçamento. 6, execução do orçamento. Opa, aqui, informação de natureza orçamentária. 7, controles devedores. 8, controles credores. Então, aqui, natureza de informação de controle. Então, tem orçamento? Primeira pergunta, tem. Se tem orçamento, eu vou acionar a classe 5 e 6. Então, está aqui, ó, previsão da receita. Qual é o lançamento? Eu faço a abertura na classe 5 e o controle da execução na classe 6, 5 e 6. Previsão inicial da receita, receita a realizar. Então, classe 5 e 6, beleza. Segundo, tem patrimônio? Não tem patrimônio, ainda não teve compra de ativo, de passivo, não houve reconhecimento de nada. Estou na fase inicial, na fase da previsão da receita. Depois, qual é a segunda etapa depois que a receita é prevista? Ela vai ser o quê? Arrecadada. Na fase da arrecadação, o que vai acontecer na fase da arrecadação? A mesma pergunta. Você vai perguntar, tem orçamento? Claro que tem. Claro que tem orçamento na fase da arrecadação. Se eu fiz a previsão da receita, e previsão inicial da receita e receita realizada, agora a receita está sendo realizada. Por quê? Está sendo arrecadada.
Quando eu estou dentro da natureza da informação, né? 5 e 6 as classes, um é só abertura. Abrir o controle com a classe 5 e classe 6. Abrir o controle da execução desse orçamento. Ok. Quando eu for executando, eu abandono a classe 5 e só vou trabalhar na classe 6. Então, ela vai sair de 6 para 6. Então, os passos seguintes, inicialmente você debita e credita horizontalmente, classe 5 e classe 6. À medida que o orçamento for sendo executado, você só vai debitar e creditar dentro da classe 6. Porque você só vai controlar a execução daquela receita. Então, quando está arrecadando uma receita, você está executando a receita. Então, você vai fazer o quê? 2 lançamentos, ó, com classe 5, com classe 6. 2 lançamentos na classe 6. Então, a 5 não se mexe mais. Isso aqui é só a previsão inicial. Agora, eu vou mexer só na classe 6. Aquilo que estava a realizar, foi realizado. Então, eu vou dar baixa na receita a realizar. Aqui ela estava credora, passou a ser devedora. Por quê? Aquilo que estava a realizar foi o quê? Realizada. Então, ele sai da receita a realizar para a receita realizada. Classe 6 com classe 6. Um outro exemplo, né? Vamos lá, para ver se você possa compreender um pouquinho mais sobre o assunto. A legislação que regulamenta o imposto sobre propriedade territorial e urbana, o IPTU, estabelece, de modo geral, que o fato gerador deste tributo ocorre no dia 1º de janeiro. Opa, quando ele falou em fato gerador, você já tem que se preocupar que aqui é a visão do patrimônio. Tá? Eu tenho a visão também do orçamento. Então, na contabilidade pública, você vai ter que se preocupar com 2 visões. Então, na visão do patrimônio, receita e despesa são chamadas de VPA e VPD. Na visão orçamentária, você vai ter classe 5 e classe 6, as receitas e despesas orçamentárias. Bom, qual vai ser o lançamento, né? No momento do fato gerador, ou seja, no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, a administração tributária ela vai fazer o quê? Nós temos o estágio da receita, né? O que é o pilar, ó. Previsão, ela vai fazer o que no dia 1º? O lançamento. O lançamento. Lançar é reconhecer o sujeito passivo, né, da obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária, a pessoa que vai pagar o tributo. Então, a administração pública vai reconhecer um direito, um crédito tributário a receber. Nasceu o direito dela cobrar a pessoa. E direito, aí você classifica nas classes. 1, ativo. 2, passivo e PL. 3, VPA. 4, VPD. Opa, VPD é 3, 4, VPA. Se é patrimônio, a natureza de informação é patrimonial. Então, só posso lançar dentro da classe 1, 2, 3 e 4. Eu não posso ter lançamento de uma natureza de informação com outra natureza de informação. São separados todos eles. Os lançamentos de debitar e creditar são dentro das mesmas naturezas. Por isso, aqui você vai encontrar 1 com 4. 1 é o ativo que está sendo reconhecido, crédito tributário a receber. Observe que ele recebeu o atributo P, ou seja, é um ativo permanente, ainda não é financeiro, não representa dinheiro ainda. Tá? Em contrapartida, ele já reconhece uma receita pela ocorrência do fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária nasce no dia 1º de janeiro. Então, ele vai lá e reconhece uma receita na visão do patrimônio chamada VPA, Variação Patrimonial Aumentativa, Imposto sobre Patrimônio e Renda. Então, aquela pergunta sempre tem que ser feita. Tem orçamento? Tem patrimônio?
Tem controle? Beleza, tá? É isso que você tem que fazer. Vamos analisar então. Tem orçamento envolvido aí? Não. Por que que não tem? Porque ainda não é uma receita orçamentária. A receita orçamentária nasce onde? Ela nasce aqui, na arrecadação. Nós estamos falando da fase do lançamento. No lançamento, é a ocorrência do fato gerador. Então, eu estou falando do patrimônio. E quem é representado o patrimônio? A natureza de informações patrimoniais são as classes 1, 2, 3 e 4. Observe que ainda não houve arrecadação da receita, então não existe orçamento. Tá? Não existe orçamento. Assim como não existe controle ainda. Então você só vai ter, no momento do reconhecimento do fato gerador do IPTU, você só vai ter esse lançamento. Um débito em créditos tributários a receber e um crédito na receita de imposto sobre produtos, patrimônio e renda. Nada mais que isso. Agora vamos falar da fase da arrecadação da receita orçamentária, né? Vamos lá. Eu fiz esse reconhecimento inicial, né, do crédito tributário a receber e imposto sobre renda, patrimônio e renda. Eu fiz esse lançamento inicial aqui. Vou abrir bem aqui embaixo. Abri aqui. Eu vou ter aqui a conta crédito tributário a receber. E eu tenho aqui a conta variação patrimonial aumentativa. Foi esse o registro. Vamos imaginar que esse valor seja de R$1.000. Então, você tem o direito de receber 1.000 e reconheceu uma VPA, uma receita, no valor de 1.000. Aqui é classe 1 e aqui é classe 4. Agora nós vamos para a fase da arrecadação. Na fase da arrecadação, qual vai ser a sua preocupação? Aquelas perguntas. Tem orçamento? Tem patrimônio? Tem controle? Vamos lá. Primeira pergunta. Tem orçamento? Sim. Quem está sendo arrecadado? A arrecadação é aquela fase da receita orçamentária, né? Não é o pilar? Previsão, lançamento, a arrecadação. Eu estou aqui, ó. Regime de caixa está sendo arrecadada a receita. Só que a pergunta, quando você arrecada uma receita, é porque a pessoa está pagando o boletozinho do IPTU. Quando ela paga, tem dinheiro. E dinheiro é um bem. Então, além de ter orçamento, porque estou falando da fase da arrecadação, tem patrimônio envolvido. Porque tem dinheiro, dinheiro é um patrimônio, é um ativo. E ainda vou te falar mais. Onde tiver dinheiro, tem que ter controle. Então a resposta aqui é sim para tudo. Ó. Tem orçamento, porque eu estou falando da fase da arrecadação, da receita orçamentária. Tem patrimônio, porque quando eu arrecado, eu estou arrecadando dinheiro. Dinheiro é um bem, então é um ativo. Então nessa fase tem patrimônio. E onde tiver dinheiro, você acabou de saber que tem controle. Então significa que você vai ter lançamentos em todos essas contas, natureza de orçamentária, natureza patrimonial e natureza de controle. Vamos analisar agora. Bom, eu dei o exemplo de 1.000. 1.000 de crédito a receber. Lá no lançamento, nós fizemos um débito de 1.000 em crédito a receber, no ativo permanente, né, o tributo é P, e reconheci uma receita chamada variação patrimonial aumentativa. Arrecadei, tem dinheiro. Se tem dinheiro, qual é a classe que eu vou acionar? A classe do ativo. Ativo é a classe 1, né? 1, ativo. 2, passivo e PL. 3, VPD.
4, VPA. Então, é a natureza da informação patrimonial. 1 é o ativo, que é o dinheiro. Está aqui, o débito, caixa equivalente de caixa. E ele vai receber um atributo F, porque dinheiro é financeiro. Por isso tem o atributo F. Em contrapartida, quem eu vou creditar? Aqui, ó. Eu reconheço o dinheiro, caixa, entrou R$ 1.000, lançamento 2. Em contrapartida, aquele crédito tributário que eu tinha para receber, eu recebi. Então, R$ 1.000, lançamento 2. Então, distingue o meu crédito tributário, vai ser dado baixa, né? Por quê? Porque eu já recebi o dinheiro. Então, já beleza, já fiz o registro do patrimônio. Agora eu vou... Tem orçamento? Tem. Agora eu vou para natureza de informação orçamentária. Então, agora eu vou para outra análise. Eu vou para o mundo orçamentário. Quando a receita foi arrecadada, nasceu a receita na visão do orçamento. Quando aquele IPTU foi arrecadado, nasceu a receita orçamentária. Então, agora você esquece a VPA e você vai ter o que aqui? Você vai ter classe 6, a receita que estava a realizar, com classe 6, foi realizada. Então, é 6 com 6. Por quê? Porque eu estou executando, né? Quando eu arrecado, eu estou executando a receita orçamentária. Ok? E você, claro, ainda teria mais um registro de controle. Controle das disponibilidades. Né? O controle do dinheiro. Então, é importante você saber. Sempre fazendo 3 perguntas. Tem orçamento? Tem patrimônio? Tem controle? Onde tiver sim, você tem lançamento. Dentro de cada natureza da informação. Registro da fixação da despesa. Agora vamos falar das despesas. Vamos fazer a fixação da despesa. Fixação da despesa, galera, nós temos lá na despesa, ó, a receita é prevista, lançada, arrecadada e recolhida. A despesa, uma vez que a receita é prevista, a despesa é fixada. Então eu tenho aqui a fixação. Então a fixação, eu estou falando da fase do planejamento. Então a pergunta que você tem que fazer: tem patrimônio? Tem orçamento? Tem controle? Aí você vai ver. Na fixação, não tem patrimônio. Não tem ativo envolvido, nem passivo, nem nada. Também não há controle. Mas tem... desculpe, gente. Não tem patrimônio. Tem orçamento. Deixa eu corrigir aqui. O não é aqui em cima. Não tem patrimônio, mas tem orçamento. Se tem orçamento, qual é a classe que trabalha com orçamento? São as naturezas de informações orçamentárias. 1. Ativo. 2. Passivo, IPL. 3. VPD. 4. VPA. Aqui, patrimônio. O orçamento é classe 5 e classe 6. Então, eu já sei que vai ter um registro na classe 5 e na classe 6. Por quê? Porque a fixação é só a abertura de um planejamento. Ainda não aconteceu a execução dessa despesa. Eu só estou na fase do planejamento. Na receita é a previsão, na despesa é a fixação. Então, eu só estou na fase do planejamento, eu faço a abertura do planejamento e é o controle da execução desse planejamento. 5 com 6. Depois, à medida que eu vou executando, vai ser sempre descendo. Tá? Inicialmente, abre para cá um débito e um crédito. Depois, a execução sempre nesse sentido. Um débito e um crédito verticalmente. Beleza. Então, acabou. A fixação de despesa só tem esse lançamento, esse registro contábil. Vamos lá. Agora eu vou para a fase da execução da despesa. Eu vou fazer o meu empenho. É o primeiro estágio da despesa. Na visão do orçamento, né? Vamos lá. Na visão do orçamento, nasce a despesa orçamentária. Então, o empenho significa que tem orçamento. Tem orçamento. Sim.
Aí você verifica, tem patrimônio? Tem controle? Nessa visão, no primeiro estágio, onde você está executando a despesa, você só fez um ato. Empenha um ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Então, ainda não houve patrimônio, não tem ativo nem passivos envolvidos ainda, não há. Então, só tem o orçamento. Se tem o orçamento, eu sei que a classe do orçamento é 5 e 6, mas a abertura foi feita lá na hora que a despesa foi fixada. Agora, nós não estamos na fase da fixação, né? Porque nós temos lá as fases das despesas, que nós temos a fixação, depois vem a execução dela, por meio do empenho, da liquidação e do pagamento. Aqui é execução. Aqui é planejamento. Então eu já estou no empenho. Empenho é uma fase da execução. Então eu estou executando, aciono sempre a classe 6. Então o que vai acontecer? Aqui, anteriormente, o que nós fizemos? Debitando a classe 5, dotação inicial, creditamos o crédito disponível. Então demos autorização para o ente gastar. Agora o ente está gastando. Então ele vai sair do disponível, da classe 6, vai diminuir, sai do disponível e ele vai para empenhos a liquidar. Então, da classe 6 para a classe 6, porque agora eu estou fazendo o quê? A execução orçamentária. A execução orçamentária. E é claro, eu posso passar pelo estágio de liquidação. Quando eu passar pelo estágio de liquidação, é porque já está sendo entregue o produto para a empresa. Então, continua na classe 6, porque é o orçamento, ó. Ele sai do empenhos a liquidar, ele sai daqui, eu dou baixa e vem para a fase de liquidação. Mas aqui no liquidação, o que está acontecendo no liquidação? Né? No liquidação, você tem que reconhecer o quê? Que ele sai daqui do liquidar, de liquidação, que ele já está em processo, né, de ser despachado lá pelo ordenador de despesa. E aí o próximo estágio seria a liquidação. Ele saiu, já passou lá pelo ordenador de despesa. Aí você pergunta, né? Aqui já no estágio do liquidação, você vai fazer as mesmas perguntas. Tem orçamento? Tem patrimônio? Tem controle? Essas são as perguntas que você tem que fazer e responder. Simples. Se eu estou na fase em liquidação ou liquidação, tem orçamento. Então, vou acionar a classe 6, porque eu estou executando. Está aqui, acionei. Mas, se tem a fase de em liquidação, significa que o fornecedor entregou o bem. Se ele entregou o bem para o órgão público, opa, o órgão público recebeu o quê? Um ativo. Esse bem é um ativo. E, ao mesmo tempo, você tem que entender que ocorreu o fato gerador da despesa. O fornecedor entregou o produto, uma despesa patrimonial para o ente. Então, além disso, você vai ter, já sabe que sim, e você vai ter também assim aqui no patrimônio. Você vai ter sim no patrimônio. Tem controle? Sim, você vai ter controle também. À medida que você tem dinheiro envolvido lá no início, você controla também. Então, na execução da despesa, porque já tem dinheiro separado para essa despesa. Então, também o dinheiro vai sendo controlado. Então, tem lançamento nessas três naturezas de informação. Então, aqui, na liquidação da despesa, da classe 6 para a classe 6. Ó, saiu da em liquidação, foi para liquidados a pagar. E depois, né, ele vai para a fase do pagamento. Ele sai do liquidados a pagar para empenho pago. Mas é claro que você tem que entender, né, que além do orçamento, a gente está passando só a visão do orçamento, tem aí dinheiro envolvido, então tem ativo. Se tem ativo, tem dinheiro
envolvido tem controle. Então, todas essas fases do empenho, da liquidação e do pagamento, você vai ter um controle também, tá? Vai ter contas de controle sendo acionadas. Bom, fiz um resumo, né, de tudo que você precisa saber sobre o PCASP. Agora vamos tratar das questões. Vamos ver como que isso é cobrado para você na prova do CFC. É importante você saber, tá? Tenho certeza que uma dessas questões vai estar na sua prova e depois você vai me agradecer. Vamos lá. Vamos fazer as questões, então, relativa à banca da Fundação Getúlio Vargas. Prova de 2024. O plano de contas aplicado ao setor público está estruturado de acordo com as seguintes naturezas de informações. Quais são as naturezas de informações? É o POC, né? É o POC. São 3 naturezas de informação. A primeira é a patrimonial. A segunda é a orçamentária. E a terceira é o controle. São as 3 perguntas que você faz para poder registrar. Então é o POC. Patrimonial, orçamentária e controle. Gabarito, letra C. Fala ou não fala? Fala para mim. Tava fácil, né? Facinho. Questão de 2024 caiu agora para contador da prefeitura de BH. Não vai cair na tua prova? Vai cair. Pode ter certeza que vai. Mais uma questão. O plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, estrutura as informações contábeis em naturezas distintas, que são a base da elaboração das demonstrações contábeis e outros documentos para fins de controle e prestação de contas. Ao lidar com a aplicação do PCASP sobre a perspectiva da natureza das informações, um analista deverá considerar que a natureza de controle... ele quer saber sobre a natureza de controle. Controle do quê? Dos atos de gestão, controle dos atos potenciais, aquilo que poderá afetar o patrimônio no futuro. Então, isso está relacionado à natureza de informação de controle. Vamos analisar, então, questão por questão. Controla os registros de inscrição e execução de restos a pagar. Eu não sei. Na realidade, não, né? Na realidade, não é. Não é isso, tá? Porque isso aqui está na fase inscrição, execução do orçamento, está lá na fase, na classe 5, classe 6. Fornece as bases principais para as prestações de contas aos órgãos de controle. Não. A prestação de contas aos órgãos de controle estão baseados lá no plano de contas, na consolidação, não na natureza de informação de controle, né? Falso, letra A. Falso, letra B. Letra C. Processa e evidencia informações relativas a variações qualitativas sem impacto no resultado patrimonial. A natureza de controle não é isso, tá? Quando se fala em controle, está relacionado a atos de gestão, né? Atos potenciais, tá? Então, falso. Então é a letra D, professor. Registra os atos potenciais circunscritos à execução orçamentária do exercício? Não. Também está falso. Tem foco nos atos de gestão cujos efeitos possam alterar o patrimônio da entidade. Isso aí, sim, é o foco da natureza de informação de controle, tá? Atos de gestão cujos efeitos possam alterar o patrimônio, tá? São atos potenciais. Gabarito, letra E. Próxima questão, mais uma para a gente matar. O PCASP é dividido em 8 classes. Vamos lá. 1, ativo. 2, passivo, mais PL. 3, VPA. 4, desculpem. 3 é VPD. 4, VPA. Essa é a natureza de informação patrimonial. Depois, 5, abertura do orçamento. 6, execução do orçamento. Então, aqui é natureza de informação orçamentária. Depois, eu tenho 7, controles devedores.
8. Controles credores. Então, natureza, credores. Só que tome cuidado. Aqui no 8 é o controle do quê? Da execução dos atos potenciais, né? Os controles da execução. Então, o que você vai procurar é a palavra execução. A execução que você tem que procurar. Então, eu vou ter aqui, ó, a execução da administração financeira e a apuração de custos. Esse já é o nosso gabarito, a letra D. Aqui, a execução do planejamento e do orçamento é classe 5 e 6. A abertura do controle e o... Opa, desculpe. A execução é a classe 6, tá? Que é a abertura... Opa. Borracha. Vamos lá. A execução do planejamento e do orçamento está na classe 6. Ó. O 5 é a abertura, o 6 é a execução desse planejamento e do orçamento. Classe 6, está falsa. A letra B, execução de restos a pagar. A execução é na classe 6 também. Controles fiscais está lá na classe 7. Ele quer a classe 8, controles credores. Falso. Dívida ativa e riscos fiscais. Classe 7. Falso A, falso B. Letra E, transferências e delegações concedidas e pessoais em encargos. Pessoal em encargo já são naturezas orçamentárias. Tá? Então tá falso. Sobrou letra D. Execução da administração financeira e apuração de custos. São os controles credores. Eu controlo a classe 7 por meio da classe 7 e a classe 8. Depois que eu vou executando, eu vou controlando sempre de forma vertical. Mais uma questão para a gente fixar. A operacionalização do PCASP pelas entidades requer atenção a alguns relatórios, entre eles os atributos das contas. Estes são características que distinguem as contas do plano de contas, conforme sua natureza e objetivos. Embora alguns atributos possam ser decorrentes de imposição legal, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público orienta que poderão ser criados outros, de acordo com a necessidade do ente para atendimento de normas vigentes. A exemplo, o que o MCASP traz, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, traz como exemplo é o indicador de superávit primário. Eu apresentei para você o indicador de superávit primário. É um exemplo de um atributo que foi criado com a necessidade aí de cada ente. Pode ser criado de acordo com as normas vigentes. Gabarito, letra D. Mais uma questão. No plano de contas, as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas de acordo com o quê? Então, aqui você tem que entender, né? Ele quer que você faça a separação do mundo. O mundo do patrimônio, que é diferente do mundo do orçamento. Tá? Quando eu falo em variação patrimonial aumentativa e diminutiva, qual classe ela pertence, né? Nós temos lá 1, ativo, 2, passivo e PL, 3, VPD, 4, VPA. Então, aqui, ó, natureza de informação o quê? Patrimonial, certo? Por quê? Porque essas receitas e despesas, elas são reconhecidas de acordo com o que nós entendemos por patrimônio, né? Pelo regime de competência. Já o orçamento, ele é o regime misto, né? Receita pelo regime de caixa, despesa pelo regime de competência. Tá? Então, o gabarito aqui vai ser a letra A, ó, regime de competência. As variações aumentativas e diminutivas são reconhecidas no patrimônio de acordo com o regime de competência. Beleza?
Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente caminhar. Tendo em vista a melhor distribuição da receita pública entre os entes para a consecução das suas obrigações legais, a Constituição de 88 estabeleceu que o produto da arrecadação tributária fosse redistribuído por meio da repartição tributária, segundo as regras e parâmetros por ela estabelecidos. Nesse contexto, um ente público confirmou a ocorrência do fato gerador. Opa! Falou em fato gerador, já sabe. É a visão do patrimônio. Então, é receita e despesa patrimonial. Começa por aí. Fato gerador de uma receita de natureza tributária no valor de 10 mil. Porém, por força de lei, ele precisa transferir a outro 25% dessa receita. No momento do lançamento dessa receita, o que o ente faz? O que é o lançamento, né? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Ele está falando aqui, ó, lançamento. Então, aqui ocorre o fato gerador, a receita deve ser reconhecida no patrimônio. E o patrimônio é 1. Ativo, 2. Passivo IPL, 3. VPD, 4. VPA. Então, eu vou acionar lançamento da classe 1, 2, 3 ou 4. Tá? Isso é a natureza de informação patrimonial. Primeira pergunta. Recebeu? O fato de eu ter feito o lançamento, eu já recebi esse dinheiro? Não. Então, não teve caixa. Então, não pode ser caixa. Mas, quando há o lançamento, ocorre o fato gerador da receita. O que é o fato gerador da receita? Se é uma receita, ela vai acionar a VPA, classe 4. Tá? Ela vai acionar a classe 4. Então, eu já sei que eu vou aqui. 4 VPA. Está faltando aqui é crédito, está faltando um débito. Quem eu vou debitar? Conta caixa não, porque não foi recebido ainda, só foi lançado. Então, vai surgir um direito aqui. Então, aqui é o crédito tributário a receber, que nasce um direito. Então, a classe do direito é 1. 1 com 4. Vamos analisar agora cada alternativa. O recebidor, o ente que deve receber repartição tributária, né? O que acontece? Da arrecadação, uma parte dessa da arrecadação, o produto da arrecadação, a arrecadação ainda não aconteceu, é essa fase aqui, não houve arrecadação ainda. Nós estamos falando da fase do lançamento, tá? O produto da arrecadação deve ser distribuído aí para um percentual para um determinado ente. Só que não arrecadou, então não tem o que distribuir se você não arrecadou. Você está na fase do lançamento. Não existe distribuição de algo que ainda não entrou no seu patrimônio. Não houve arrecadação, não tem dinheiro. Como é que eu vou distribuir dinheiro se não tem? Não arrecadei ainda. Então, esquece distribuição. Recebedor deverá registrar um ativo, crédito a receber, em contrapartida a uma VPA no valor de 2.500. Não. Não. Está até correto, mas não é. É 10 mil, que o lançamento do tributo é de 10 mil. Esse é o valor que ele tem, o Estado tem para receber, 10 mil reais. Está falsa a letra A. Letra B. O recebedor deverá registrar uma receita orçamentária, não tem orçamento ainda. Para ter receita orçamentária, tem que haver o que? Arrecadação. Então, não houve arrecadação. Falsa. Não tem orçamento. Tá? O transferidor deverá registrar uma VPA pelo valor de 7.500. VPA, galera, variação patrimonial aumentativa. Não tem que reconhecer VPA. Quando alguém transfere algo para outro, não é uma coisa que aumenta, é uma coisa que diminui. Tá? Então, não é VPA. Se fosse, seria uma variação patrimonial diminutiva, não aumentativa. Tá falsa a letra C. Letra D. Transferidor deverá registrar uma transação de repartição de receita sob o ponto de vista patrimonial como uma VPD. Não houve repartição de receita, não houve arrecadação ainda. Tá? Tá falso. Letra D. Só pode ser a letra E. O transferidor deverá registrar um ativo, créditos a receber em contrapartida de uma VPA pelo valor de 10 mil. Esse é o valor. O que é o lançamento? O lançamento é
o ente público reconhecendo a pessoa que deve, né, a obrigação tributária, o valor que deve. Então, nasce o direito para o ente público cobrar. Então, o direito é um ativo, débito, crédito tributário a receber. E credito quem? Na visão do orçamento, na visão do patrimônio, isso aí, o direito representa o direito do Estado poder te cobrar. Então, nasce a receita patrimonial. Então, eu registro aí uma VPA. Item 4, então, o registro seria 1 e 4. Gabarito, letra E. Mas, professor, a gente não vai trabalhar lançamentos contábeis? Aguenta aí, nós já vamos fazer lançamentos contábeis. Fique tranquilo. Vamos lá. O PECASP acrescentou em uma fase a execução da despesa orçamentária, chama em liquidação. Essa fase busca estabelecer controles em torno da lógica do registro contábil no patrimônio e as demais etapas de execução orçamentária do orçamento. O lançamento de uma despesa em liquidação, conforme a natureza de informação orçamentária, prevê um registro a débito na conta crédito empenhados a liquidar, na classe 6. E um registro a crédito em que conta, né? Qual conta que ele quer, né? Vamos lá. Vamos colocar a conta aqui para você entender. Eu tenho crédito disponível. Eu tenho aqui a conta crédito disponível de 100 mil. Tem autorização para gastar 100 mil. Agora eu vou gastar. Quando eu gasto, esse 100 mil sai da conta de disponível, deixou de ficar disponível, porque ele foi feito o quê? Um crédito que foi empenhado e agora está a liquidar. Está aguardando para passar da primeira fase para a segunda fase. Ele foi só empenhado. Então, a fase que nós temos da execução da despesa é empenho, liquidação e pagamento. Lembrando que surgiu uma fase entre o empenho e a liquidação chamada em liquidação. Beleza. Então, aqui os 100 mil veio para cá. O fornecedor entregou o produto, está lá no almoxarifado, só que ainda não despacharam com o ordenador de despesa a nota fiscal para ele autorizar o pagamento. Então, o fornecedor cumpriu com a parte dele. Então, aquilo que estava a liquidar tem que sair daqui. 100 mil, número 2, sai daqui e ele vai para a conta crédito empenhado em liquidação. 100 mil veio para cá. 2. Daqui, tudo aqui é classe 6, tá? Estamos executando o orçamento. 6 alguma coisa. Tudo é 6. Daqui, o que vai acontecer? Esse crédito empenhado vai para liquidados a pagar. Então, ele sai daqui e vem para cá. Porque ele saiu dessa fase de liquidação, veio para a fase de liquidação. É isso que ele está perguntando para você. O lançamento de uma despesa em liquidação, aqui ó, lancei aqui em liquidação, conforme prevê um registro a débito na conta crédito empenhado a liquidar. Está aqui, ó. Eu debitei aqui, creditei aqui. Esse é o lançamento. Qual é a resposta? Vai ser um crédito na conta crédito empenhado em liquidação. Na classe 6. Crédito empenhado em liquidação na classe 6, gabarito, letra C. Não é complicado. Pode ser trabalhoso, mas não é complicado. Mas você não vai errar esse tipo de questão. Tenho certeza que com esses ensinamentos você vai matar todas as questões. Vamos lá, mais uma questão. Agora vamos trabalhar a parte do plano de conta, a contabilização em si, dentro das classes. Você identificar como é tranquilo.
o reconhecimento contábil de uma receita tributária. Quando ele falar em reconhecimento, é para você registrar a receita, tá? Tributária de impostos sob enfoque do patrimônio, a partir da ocorrência do fato gerador. Tem qual lançamento? Então você está lá naquela fase, ó, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. São as etapas da receita. Aqui é a receita patrimonial no lançamento. Receita patrimonial. Aqui. Então eu estou nessa fase. Correu o fato gerador, estou lá na fase do lançamento. Se ocorrer o fato gerador, você vai ter aquelas perguntas, ó. Tem patrimônio? Tem orçamento? Tem controle? São as perguntas. Se eu estou na fase ainda do lançamento, o que é lançar? Só estou reconhecendo quem deve e o quanto deve. O órgão público ainda não tem dinheiro nenhum. Se eu estou fazendo só reconhecimento, eu estou na fase do reconhecimento do quê? Do direito. Do direito. Então só tem patrimônio envolvido. Sim, tem patrimônio. Se é patrimônio, classe 1, ativo. 2, passivo IPL. 3, VPD. 4, VPA. Só pode ser aqui. Uma dessas. Então, de cara, se tem receita patrimonial, vou acionar classe 4. VPA. Aqui tem. Na letra B não tem. Está fora. Na letra C está errado. Porque ele está misturando. Ó. 1 com 6. 6 é orçamento. Não se mistura. 5 e 6 é orçamento. Aqui é patrimônio e orçamento. Não posso misturar nenhuma natureza com outra. Então aqui já está falsa. A letra D também é a mesma coisa. 1 com 6 está falsa. Sobrou a letra A ou a letra E. Na letra A ele colocou caixa. E ainda pior, né? Ele colocou caixa com o número 4. O 4 não é caixa, é VPA. Caixa é 1. Mas não houve caixa, tá? Então tá falsa a letra A. Por quê? Porque no lançamento não é pagamento de nada. É só reconhecer que alguém deve para o ente público. Então eu tenho um crédito tributário a receber, um ativo, uma conta do ativo, classe 1. Em contrapartida, houve a ocorrência do fato gerador da receita. Classe 4, gabarito. Letra E. Fácil, né, galera? É ou não é? Bem simples, né? Vamos lá, vamos ver se a gente acerta mais uma. De acordo com o PECASP, ao setor público, né? Plano de contas aplicado ao setor público, o registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas. E os lançamentos devem debitar e creditar conta de mesma natureza de informação. Nesse contexto, um servidor detectou uma inconsistência, um erro de lançamento, ao analisar o registro contábil de um dado período de um ente público. A inconsistência detectada pelo servidor pode ser exemplificada onde? Como é que eu vou identificar uma inconsistência, né? Como é que eu identifico uma inconsistência? Simples. Você coloca aqui 1 ativo, 2 passivo IPL, 3 VPD, 4 VPA. Aqui, natureza patrimonial. 5 com 6, natureza orçamentária. 7 com 8, natureza credora. Então, você tem que procurar os registros que devem ocorrer sempre dentro da própria natureza. Então, tem que ser 1 com 4, 2 com 3, 1 com 1, 2 com 3. Tem que ser entre eles. Aquilo que trocar uma natureza de informação com outra está o erro. Então, observe que é 2 com 1, está correto. Natureza de informação patrimonial. 3 com 1, natureza de informação patrimonial também. 5 com 6, beleza, é orçamentário, tudo isso é verdade. Aqui, 1 com 4, correto, patrimonial. Agora, observe essa aqui na letra E, 1 com 6. 1 é patrimônio, 6 é orçamento. Não se misturam. Esta é a alternativa que está errada. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mamão com açúcar, galera. E aí?
Conseguiu entender? Vai estar na sua prova. Escute o que eu estou dizendo. Vai estar na tua prova. Tenho certeza disso.